Vivo! 8 horas pontualmente. Hoje é um dia especial demais, gente. Especial demais. Para quem não me conhece, eu sou João Silva, conhecido como facilitador de vidas com inteligência artificial. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês. Agradeço aqui as pessoas que estão entrando. E eu vou dar um tempinho aqui, rapidinho, 1 minutinho, 2, para a gente começar a discorrer o assunto que nós estamos aqui. Tô vendo que bastante gente entrou aqui, a Joelisa, a Dilson, legal, Pastor Nilson, fique por aqui, pessoal, fiquem por aqui. Oh, eita glória, maravilha. Pastor Nilson, Deus falou contigo e nós estamos aqui, fazendo as lives, levando aqui a mensagem. E fiquem com a gente, é um dia muito especial, Vamos lá, nós estamos iniciando uma jornada, hoje nós estamos iniciando uma jornada de lives em prol de um evento maior. Qual é esse evento? Mentalidade Experience. E o que é o Mentalidade Experience? É um evento onde nós vamos te levar a uma experiência, para um destravamento emocional, para um destravamento até espiritual, enfim. É uma experiência para que você mude a sua forma de ver, entenda onde você tem travas, travas em decisões, travas em áreas da vida, hesitação, procrastinação, Nós vamos falar hoje sobre o tema procrastinação, enfim. Então, é mais ou menos por aí, vocês vão entender um pouco melhor no decorrer aqui das lives, mas eu já deixo um convite aqui para que você salve essa data, dia 21 de junho, Nós temos aí pouco mais de um mês para o dia do evento, então salve essa data e assista às lives. Essas sequências de lives serão entrevistas, em formato podcast aqui, que eu já faço há algum tempo. Estamos retomando hoje aqui as lives. Toda terça às 20 e toda quinta às 18 horas, tá? Para ficar bom para os nossos espectadores. E eu peço que você compartilhe essa live, que você chame pessoas, do círculo familiar, do círculo de amigos, do pessoal do trabalho, para que elas venham aqui entender um pouquinho mais o que nós temos para mostrar. E hoje é um tema muito especial, nós vamos falar sobre vencendo a procrastinação, tá? Já já eu vou convidar aqui eu vou chamar aqui, na verdade, o nosso convidado de hoje, um convidado de honra. Nós começamos aqui essa série de lives em grande estilo, Vamos lá, vamos ver quem entrou aqui, se tem comentário, que eu não sei, a hora eu falo, a hora eu vejo os comentários, Então vamos lá, boa noite, o Nicolas está aqui, boa noite, Nicolas, o nosso pré-eleitor aqui hoje já está aqui, Nosso convidado especial. Cá Fernanda tá aqui, boa noite, K0512, Paulo Negrão tá aqui, Elias Correia, que satisfação ver você aqui, Elias, obrigado pessoal por prestigiar a gente, e eu peço que vocês compartilhem, tá? Compartilhem, porque a ideia é essa, a gente passar adiante essa mensagem mais que especial, tá? Fiquem por aqui, que eu já vou parar de falar já, quem vai falar é o nosso convidado. Então, vamos para a apresentação dos nossos convidados aqui, do nosso convidado, Eu tô desenferrujando, tá, gente? Aqui ao vivo é assim, ao vivo é desse jeito, tá? Chamem pessoas, tragam pessoas para cá. Essa live vai ficar gravada sim, mas nada como interagir ao vivo, não é verdade? Então, chamem seus convidados e tragam eles aqui para assistir a nossa live. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Tô com aqui uma colinha aqui do lado para não errar, tá bom? Nosso convidado, ele é um doutor advogado, empreendedor, palestrante, escritor,
autor do livro Faça. Esse livro aqui, tá aqui do meu lado, ó, tá aqui atrás. Ative a sua motivação. Então, é a melhor pessoa para falar sobre o tema procrastinação, tá? E aí, vou chamar ele aqui. Vai entrar em instantes. Vem para cá, Anderson. Vamos ver aqui. Deixa eu aceitar ele. Aê, maravilha! Muito boa noite, Anderson. Tudo bem contigo, meu amigo? Boa noite, João. Boa noite a todos aí. Tudo ótimo, graças a nosso bom Deus, né? Estamos aí, vamos fortalecer essa live aí, João. Maravilha, maravilha. Eu esqueci de perguntar para quem nos assiste, todo mundo está ouvindo, o áudio está legal, tanto o meu quanto do Anderson, todos nos veem. Dá um ok aqui, dá um feedback aqui para nós, tá? Continua com os coraçõezinhos também. Quem está colocando o coraçãozinho, vai lá no dedinho, dá um coraçãozinho, porque isso ajuda também o Instagram a entregar para outras pessoas também, né, que não foram diretamente convidadas aqui. Mas continuem convidando, tá bom? É muito legal colocar aqui pessoas, telespectadores no nosso ecossistema, tá? Tá perfeito, ok, sim, áudio excelente, bênção. Aí temos muitos feedbacks, né? Então, vamos lá. Anderson, quer dar uma saudação para nós? Quer falar um pouco de você? Fique à vontade, o espaço é seu. Eu acho que o Anderson deu uma travada aí na imagem dele. Vamos esperar restaurar. Às vezes é a internet. Ó, vamos com tudo, o Anderson vai ser uma grande bênção. Isso mesmo, gente. O Anderson é uma referência, né? Ele é um cara motivador. Ficar perto dele, a gente sente a energia dele. Ele tem constância, né? Ele tem presença, não só pelo tamanho dele, um cara grande, né? Mas é uma pessoa muito bacana. Conheço ele há pouco tempo. Mas, olha lá, caiu. Vamos voltar, Anderson. Chama de novo aqui que a gente entra, tá? Vamos ver aqui. Aceitar de novo. Michele tá aqui. Anderson! Aí, voltou. Tinha caído a conexão aqui, mas agora estamos aí. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu quero agradecer aí ao João Silva pelo brilhante trabalho que ele tem feito na internet. É uma pessoa de referência aí na área de tecnologia, alguém que eu tenho me aproximado cada vez mais e me sinto muito honrado em caminhar ao seu lado, João. Obrigado pelo convite e eu pretendo, com certeza, agregar em muito aí para todos que estão nos ouvindo sobre esse tema que é muito importante, né? Sobre a procrastinação. E ouvindo você fazendo aí uma breve apresentação, eu queria só tecer alguns comentários, né, a respeito aí de quem é o Anderson, para que aqueles que ainda não conhecem possam identificar, né? Eu sou casado com Cristiane Alves Fernandes e nós estamos aí na incumbência de direcionar três lindos filhos que já estão aí na fase adulta, não parece, né, mas estão já, e fiz a minha formação em Direito lá dos idos de 2006 e atuo nessa profissão que eu gosto muito até então e ingressei na carreira jurídica de fato em 2009, né? Atualmente, já de algum tempo, trabalho na área do direito imobiliário e também faço empreendimentos no mesmo ramo. Então, eu tenho uma paixão muito grande também por imóveis. Eu acredito que é uma solução muito interessante para diversas famílias brasileiras que têm o sonho da casa própria, né? E eu, graças ao bom Deus, eu tenho essa oportunidade de auxiliar muitas famílias, muitas pessoas nesse ramo, tanto na assessoria jurídica, quanto também até para aquisição patrimonial. E, além disso, como você bem citou, eu tenho um tino, uma vocação para ser aí um autor de livros, né? Então eu já fiz alguns artigos científicos, já escrevi alguns outros assuntos, inclusive para jornais, e eu tenho
no meu coração que esse livro faça ative sua motivação. Ele foi um livro realmente inspirado por Deus para que as pessoas possam ter acesso a conteúdos que destravem a vida delas, né? E eu tenho feito disso uma jornada de vida, onde a minha pretensão é que esse livro ele alcance muitas pessoas e realmente ajude as pessoas a vencer a procrastinação, a se tornar uma pessoa mais ativa, assim como eu fui. E aí nós vamos entrar em vários assuntos, e por conta desse livro eu também despertei para ser palestrante. E aí a gente entra nessa seara que é um mundo, é um oceano azul para se nadar de braçada, né, João? Sobre essa questão das palestras, né? Isso tem agregado muito e eu gosto muito de assistir palestras, de ir em eventos e minha vida tem mudado bastante por conta disso. Uau, maravilha. Ó, mais de 15 anos de experiência já então na advocacia, né, Anderson? Exatamente. Uma jornada, né? Sim, 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 sim. Muita bagagem nessa parte do direito. E você ligou uma coisa aqui que eu fiquei pensando, né? Que bacana, é sobre a casa própria, né? O brasileiro tem esse sonho da casa própria. Sim, Eu vivi 11 anos morando de aluguel e a gente decidiu entrar aqui em Atibaia, né? Comprando o nosso imóvel e realmente dá uma sensação de estabilidade muito boa. Além do fato de quem quer investir também na área de construção, na área de imóveis e tudo mais. Muito bonito e muito nobre o seu trabalho, porque pega essa solidez tanto pega a parte da pessoa que não tem, né, ainda a sua casa própria e quer adquirir, e sim. também é a pessoa que quer investir, né? E também você passa junto por um lado que para a maioria é oculto, né? A questão de bancos, a questão de leis, a questão toda essa parte, né, burocrática e legislativa que a gente tem no país. Com certeza. Inclusive, esse é um assunto que no Brasil ele é pouco discutido, né? O direito imobiliário, se você parar para pensar, não são muitos profissionais atuantes na área, né? Nós temos, obviamente, brilhantes profissionais, não só do direito, mas como também o setor do ramo imobiliário, como os corretores, mas é um setor que ele ainda exige um empenho maior daqueles que atuam nessa área, né? E por esse mesmo motivo, João, fazendo até um adendo aqui, até nas minhas redes sociais, se você parar para observar, eu tenho falado um pouco sobre esse assunto, sobre o direito imobiliário e propriamente até sobre a aquisição de imóveis num custo mais baixo, que é uma ferramenta muito interessante, onde as pessoas elas conseguem adquirir seu primeiro imóvel utilizando poucos recursos e se fazendo valer de benefícios que os bancos apresentam, como por exemplo a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é uma das maiores redes bancárias proprietárias de imóveis, né? Quase ninguém sabe disso, mas eles têm imóveis próprios que eles disponibilizam à venda para leilões, e isso tem feito com que muitas pessoas tenham acesso a esse produto, a esse material, num custo baixo. Só a título de exemplo, eu sei que não é o tema da nossa live, mas só para exemplificar para quem está assistindo e tem interesse nesse assunto, você consegue comprar um imóvel hoje da Caixa Econômica Federal dando 5% de entrada, financiando 95%. Então, existem umas técnicas, algumas estratégias que lá no meu Instagram eu ensino algumas questões e eu estou desenvolvendo um produto justamente para que as pessoas tenham esse acesso, conhecendo um passo a passo de como ela vai poder adquirir o seu primeiro imóvel de leilão. E aí pode ser um imóvel, como você mesmo falou, para investimento ou até mesmo para sair do aluguel, ter aquele sonho da casa própria realizado, né? E isso hoje é completamente possível. Antigamente nós tínhamos uma visão de que só pode ter imóvel quem tem muito dinheiro, né? Então, ou quem tem muito crédito no mercado. Mas hoje a gente tem outras realidades e essas realidades eu quero estar passando aí para o maior número de pessoas poder ter esse acesso. Muito bem. Um recado aí para quem acha que o copo está mais vazio do que cheio, né? Nosso país tem vários percalços, várias situações que realmente são difíceis, né? Mas nada que não dê para a gente viver também. Mas
olhando pelo outro lado aqui, o que o Anderson está trazendo é que também tem muitas oportunidades, tem muitas possibilidades, mas são coisas que não são amplamente divulgadas, e o Anderson, por ter essa informação, ter essa expertise, né, ele está trazendo isso para as pessoas, né, Anderson? Com certeza. E obviamente a gente tem apoio de muitas pessoas aí nessa parte, inclusive da tecnologia, que é algo que eu não mergulho de cabeça, nem me arrisco ainda, estou conhecendo aos poucos, mas como nós temos amigos aí, irmãos realmente que pegam junto, eu creio que em breve esse produto já vai estar disponível aí para uma boa gama aí da sociedade, principalmente da nossa região, que, por incrível que pareça, aqui tem muitas oportunidades. A um raio de 100 quilômetros ao redor aqui de Atibaia, você encontra muitas oportunidades. Então, eu quero deixar isso bem claro, bem disponível, para todo mundo que tiver curiosidade, ao menos. Fala, pô, eu quero saber como funciona. Ela tem um manual, um passo a passo, um padrãozinho básico para ela falar, poxa, é assim? Eu não sabia, olha que interessante. O dia que ela decidir entrar nesse mercado, ela já tem um caminho a seguir, né? O objetivo é dar o start, é não ficar parado, é deixar com que coisas novas entrem na nossa vida para que a gente possa crescer intelectualmente, espiritualmente e principalmente profissionalmente. É assim que a gente vai adquirindo mais conteúdos, né? Sim. Uau, uau, obrigado por compartilhar isso, Anderson, porque esse é o nosso, é um dos nossos objetivos aqui com a live, fazer essa ponte. Então, você que não conhecia o Anderson, né, ele sempre está aqui com a gente no nosso ecossistema. Vamos aí juntos para o evento Mentalidade Experience, nós vamos falar mais disso já já. Legal. E cola no Anderson, porque ele tem potencial para te ajudar nessa área. Nada, ninguém melhor do que ele para te alavancar, te dar uma consultoria ou, enfim, conversa com ele. Não posso falar nada disso, mas fala com o Anderson que ele tem a solução para esse tipo de assunto, com certeza. Sim, Ó, teremos. comentários aqui, gostei, tenho curiosidade, maravilha. É isso aí, ó, tá despertando a curiosidade do pessoal. Bacana. Não, eu tenho enorme prazer em falar desse assunto e estou à disposição aí. Quem quiser, não me segue, pode começar a seguir aí, manda direct que a gente vai conversando e vamos instruindo aí quem tiver interesse no assunto. Maravilha, maravilha. Ó, Anderson, ou alguém que estiver auxiliando aí, talvez sua esposa, Anderson, fica à Sim, vontade. Vou pedir um favor. A sua esposa tá aí? ela está na sala Tá ao te lado. assistindo? Não, não. Deve... Beleza. Porque o que eu vou pedir? Se alguém subir, digitar o seu Instagram aqui nos comentários, eu fixo o comentário. Aí o seu Instagram vai ficar totalmente visível durante toda a live. Legal. É, Tá? Então, eu vou ver se ninguém digitar, eu te falo, ou se você quiser que eu tente digitar aqui, mas aí eu acho que vai atrapalhar, vai ficar um pouquinho ruim, né? Mas então, daqui a vamos lá, pouco alguém fala aí, eu vou digita aí. digitar. É arroba É Anderson S de Sapo Fernandes. S. Fernandes. Isso. Tá certo aqui, ó? Dá uma olhada. Perfeitamente, é esse aí mesmo. Tá fixado. Então você que não segue o Anderson, segue o Anderson. Gente, ó, nós estamos só esquentando o assunto. A introdução acabou de. Estamos ainda terminando a introdução. Estamos aqui com 19 para 20 pessoas. Mandem esse conteúdo para pelo menos mais uma pessoa só. Mais uma pessoa que entre, nós vamos dobrar o número de pessoas aqui e nós vamos trazer impacto para esse assunto que nós vamos trazer hoje, que é importantíssimo. Quem se arrisca a dizer que não procrastina em nada na sua vida? Né? Então, eu acho que não vai ter ninguém, mas enfim, se tiver, a gente vai debater aqui, vai estudar essa pessoa, né, Anderson? Com certeza, isso daí é uma dor da humanidade. E se tiver alguém que fala, olha, nunca procrastinei, a gente tem que estudar essa pessoa realmente, porque é desafiador achar alguém que não procrastina, viu? Muito bem, muito bem. Eu quero como é que eu posso falar aqui? Eu quero te pedir uma coisa. Nós temos aqui três etapas básicas, tá?
para conhecer um pouquinho mais do Anderson. A primeira etapa eu gostaria que você falasse, eu já vou fazer logo as três. Sim, A primeira etapa, momento no deserto. O que é o momento no deserto? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de uma fase difícil da sua vida, né? Que você passou, que foi difícil, que você superou depois. Também eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre um ponto de virada que você teve, né? Para que nós possamos pegar os insights. E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que seria o sopro de Deus. Quando você realmente começou a pegar um vento de cauda, sabe? Quando você está no embalo, que tudo começa a dar certo, né? E que as coisas se encaixam, né? Se você tiver algum exemplo nesses pontos e puder falar com a gente, e a gente vai introduzir o tema dentro disso. perfeito, ótimo, muito bom. Bom, vamos começar com a parte mais difícil, né? Que a parte mais difícil realmente é passar pelo deserto. E quem nunca passou pelo deserto? Esse deserto, essa palavra deserto, para quem não está acostumado, é tempo de escassez, né? Tempo de sofrimento, é algo que você não gostaria de passar, mas você tem que passar. Primeiro porque a vida continua, a vida ela é dinâmica, né? A vida não para. Então, se você fica no deserto, você sucumbe. O deserto não é lugar para se estabelecer moradia. O deserto é lugar de passagem. E eu tive essa passagem há alguns anos e foi algo realmente muito doloroso, né? Contar brevemente aqui, fazer um resumo mesmo desse período no deserto, mas para que a gente entenda que tudo é possível. E quando a gente tem fé e a gente tem Deus como general, a gente consegue vencer e romper esses obstáculos, né? Mas eu acredito que eu tinha por volta de 26, 27 anos de idade, quando eu passei por uma fase bem turbulenta na minha vida, onde de repente eu me vi morando num prédio abandonado no centro da cidade de São Paulo. E muita gente não entendia o porquê, mas eu não tinha mais nenhum familiar por perto. A minha vida toda foi no estado de São Paulo, na capital. E depois de um determinado período, os meus familiares, né, pai, mãe, foram para outra cidade, vieram para Atibaia, Bom Jesus Perdões, essa região, e eu só vinha aos finais de semana quando dava. Mas naquela época eu trabalhava registrado, eu tinha um salário um pouco restrito, então eu tinha muitos encargos, muitas incumbências, né, com família, filho, etc. E eu não tinha possibilidade nem de pagar um aluguel. E naquela ocasião eu acabei tendo que pedir favores, e esses favores não surgiram como eu gostaria, mas era o que tinha para o momento. E eu passei cerca de 6 a 7 meses da minha vida morando num prédio abandonado, que ficava ali na Avenida São João, atrás da Cracolândia, onde era a Cracolândia antigamente, né? Depois a Cracolândia foi migrando para outros lugares, e ali foram tempos bem difíceis, João. Foram tempos bem difíceis porque eu não via uma esperança. Eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho, né? Eu não tinha o conhecimento da palavra. Embora naquele período eu já tinha me formado no curso da faculdade, mas eu não exercia a carreira de advogado, então eu ainda estava vinculado a essa empresa com um salário restrito, e ali foram momentos bem desafiadores, né? Para vocês terem uma ideia, o prédio não tinha iluminação, não tinha água potável, tinha um aspecto de abandono, parecia esses hotéis abandonados de filme, né? Filme Subhumano. do Conde Drácula, da Transilvânia, sabe? Era algo bem tenebroso, realmente. Inclusive, quando eu entrava no local, eu sentia realmente uma agonia, um clima muito ruim. Não sei o que aconteceu ali, o que tinha naquele local. Hoje a gente tem um certo entendimento a respeito do que poderia ser, mas na época era algo bem desafiador, né? Um Eu ambiente lembro pesado, né? exatamente, um ambiente bem pesado, não tinha elevador, eu ficava no terceiro andar daquele edifício e eu tinha que dividir o espaço ali com outras pessoas. Então a iluminação era um gato que foi feito lá, e quando caiu o disjuntor, quem estava no prédio tinha que descer até o porão. O porão ele era sempre cheio d'água, não sei por que também, mas ele era abaixo do nível da rua, né?
Então ali tinha muitos ratos transitando e você tinha que passar no meio daquilo para acessar o disjuntor. Era um período assim muito complicado. Para você ter ideia, quando eu tinha que subir para o quarto, que eu ia ali só para dormir realmente, eu tentava ficar o tempo todo na rua, fazendo outras coisas, estava perdido totalmente, né? E quando eu ia para lá, eu subia correndo as escadas porque eu sentia um pavor enorme de estar ali. E eu não tinha chave do quarto, meu quarto ficava aberto. E eu tinha outras pessoas habitando outros quartos ali que eu praticamente não conhecia, né? Então a gente vivia em constante agonia, constante medo. Era algo que realmente me fez pensar em muitas coisas naquela ocasião, né? E o principal período desse deserto, ele foi quando um dia eu estava ali naquele quarto e olhei para minha vida e falei: o que que eu tenho? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer da minha vida? Por que que eu cheguei até aqui? O que que eu fiz para chegar até aqui? E eu comecei a me questionar de diversas coisas e eu não encontrava resposta. Eu ficava realmente agoniado com o que poderia acontecer dali para frente na minha vida. Eu não via uma perspectiva positiva sobre a minha própria vida, né? E aí, quando eu fui até a janela daquele apartamento e olhei para baixo, passou na minha mente uma vontade de se jogar dali. E foi a única vez que eu tive um tipo de sentimento nesse nível, né? Porque nós temos uma tendência, e o nosso cérebro ele trabalha nesse sentido de preservação da vida. Nós temos um instinto de preservação. E naquele momento esse instinto passou muito longe. Mas eu sempre digo, Deus sempre esteve comigo, mesmo eu não o conhecendo como hoje eu conheço e ainda quero prosseguir conhecendo cada vez mais. E Ele foi quem me salvou, né? Através de pessoas, né? E uma dessas pessoas é a minha esposa, que quando nós nos conhecemos, então ela entendeu qual que seria a minha realidade e aí a gente passa do deserto para a virada, né? Para essa virada que a gente chama de virada de chave, né? Ali eu encontrei essa esperança e ela acreditou também numa profecia que ela tinha recebido e nessa profecia ela entendeu alguns propósitos, né? Isso daí é um assunto dela, então não vou entrar aqui, mas a virada de Vamos chave. entrevistar ela agora para saber essa parte. Deixa a curiosidade aí no ar, né? Quem sabe ela queira participar e falar a respeito disso, mas nós unimos propósitos, essa foi a verdade, né? E quando a gente une propósitos e sabe que esses propósitos estão alinhados com a vontade de Deus, a tendência é que você decole, né? E foi o que aconteceu. Ele me tirou com mão forte daquele lugar e ela me abrigou junto ao lar dela. E nesse momento nós planejamos, estruturamos a nossa vida como seria dali para frente, e esse período de deserto realmente ficou lá para trás, graças a Deus. Então nós conseguimos aí ter um rompimento, né? E aí veio uma força, João, que eu não saberia te explicar naquela época. Hoje eu sei que essa força vem de Deus, mas essa virada de chave, ela nos trouxe para Atibaia, né? Olha, Então, ela nos trouxe para cá e nós conseguimos só tomar um golinho aqui, peraí. deixa eu aproveitar que você vai beber água. Eu queria só fazer uma ponte aqui do que você falou até aqui, né? Que é do Sim, deserto. Olha só, pessoal. Vamos lá. Vamos raciocinar a cena do Anderson naquela época. Ele estava num lugar totalmente difícil, complicado, um ambiente pesado. O quarto dele, onde ele estava morando, não tinha fechadura, né? Se eu falar alguma coisa aqui, você me corrige, tá? Alguma coisa errada. claro, Eu claro. entendi que você não tinha privacidade, você não sabia, a qualquer momento alguém podia te roubar lá, né? Você estava num ambiente muito difícil. Eu já passei no meio da Cracolândia, o pessoal te arrasta, né? O cheiro, as condições de higiene, as pessoas não querem, né? Elas querem viver do jeito delas. É bem complicado ali. São pessoas que realmente precisam ser tratadas profundamente, né? Então, um ambiente muito pesado. E o ambiente, eu ouvi uma vez do Paulo Vieira, né? O ambiente sempre vence. Quando a gente está num ambiente muito duro,
é muito complicado. E também, nesse ambiente, ainda mais sozinho, você morava sozinho aí, é isso? Sim, morava sozinho ali. Eu tinha, na verdade, um colchão, uma televisãozinha 14 polegadas de tubo, aquelas bem antiguinha, que mal funcionava, e eu também nem conseguia ter tempo para relaxar, para ver um programa, um filme, alguma coisa. E as roupas que eu utilizava, não tinha mais nada. Era algo bem complicado mesmo. Era É, bem escasso. Pra você ter ideia, no banheiro eu não tinha luz. Existia um gato, como eu te falei ali, para poder aquecer o chuveiro ali, que era bem precário também, e água bem escoada mesmo, algo que não dava para você tomar um banho até para se renovar e etc. Então assim, tinha que fazer a barba, né, desenhar a barba, tal, no quarto no espelhinho fora, porque o banheiro também não tinha janela, era tudo fechado. Então era um negócio assim, não reclamo, tá? Isso aqui é só uma fase da minha vida e essa fase me trouxe muito aprendizado e experiências que hoje eu trago para a minha vida, tá? Então, eu costumo dizer, João, que eu aprendi a transformar impacto em impulso. uau, Então, tudo que poderoso. acontece, tudo que acontece na minha vida, eu observo para extrair os melhores frutos daquela situação. Porque eu sei que eu posso aprender com aquilo, por mais dor que aquilo me cause. Eu sei que eu posso aprender com aquilo e transformar aquilo numa alavanca para poder crescer com aquilo. Então, foi o que me fez continuar, né? Foi algo que eu Aham. gostaria de enfatizar aqui, porque eu acho importante transformar impacto em impulso. Uau! Só um ponto aqui. Você está vendo os comentários aí, né? O pessoal está se identificando, está vendo aqui que realmente Deus te tirou de um lugar muito complicado. Sim, E aí eu quero fazer uma pergunta retórica para você que me assiste agora, você que está aqui ao vivo com a gente, né? De onde você veio? Né? Então, esse passado que a gente não tem que ficar realmente vivendo lá de forma alguma, tá? Mas é importante saber de onde um dia Deus te tirou, né? Então, nós teremos aqui várias histórias de pessoas que realmente passaram por momentos muito complicados, momentos que não sabiam se ia continuar a viver, se não, assim como o caso do Anderson, que é notório isso, mas é importante, antes da gente pensar em reclamar de algo na nossa vida, algo que não está como a gente gostaria, é lembrar de onde Deus tirou a gente, é lembrar como que era a nossa vida lá atrás e como que é a nossa vida hoje, não é verdade? Então, Anderson, fica à vontade para dar continuidade e dentro do assunto a gente vai trabalhar o tema também de procrastinação. Não sai daí, não vai embora. Pelo contrário, eu quero que você mande aqui o aviãozinho para pessoas virem assistir esse conteúdo. Se está impactando você, vai com certeza impactar outras pessoas também, tá bom? Então, vai lá, Anderson, continue. legal, legal. Então, essa virada de chave, né, depois que nós viemos para Atibaia, não foi num passe assim de mágica, né? Pá, de repente aconteceu, estamos em Atibaia, tudo muito maravilhoso e vamos seguir a vida. Não, foram desafiadores, períodos aí também de mudanças, né? Toda mudança, ela gera transformações, ela gera alguns impactos positivos, outros negativos, mas ela não deixa você na inércia. A mudança tem o objetivo de te tirar da inércia e fazer com que você movimente, né? E para isso, eu precisei realmente me reinventar. Quando nós decidimos vir para Atibaia, nós éramos 2000, acho que 2000, final de 2008 que nós tomamos essa decisão, e 2009 nós viemos para cá. Mas aí você começa a ver a obra de Deus, que ela é tão grande, porque o nosso objetivo era alugar uma casa aqui em Atibaia. Na ocasião, na época, os aluguéis eles não estavam tão baratos assim, mas também não eram tão caros em vista de São Paulo. Então nós tínhamos uma ideia, pô, se pagamos aluguel em São Paulo, unindo forças, por que não pagar um aluguel em Atibaia, que é uma cidade mais próspera, né, com ar mais puro, ideal para criar as crianças e etc. Né? Então aí nós decidimos por isso e quando viemos, nós viemos com esse propósito
Mas Deus foi tão bom na nossa vida que ele nos apresentou uma casa para comprar. E aí você fala, pô, André, espera aí, você não tinha passado na ordem dos advogados ainda, você tinha só se formado, acabado de sair de uma empresa, ou seja, estava desempregado, e você comprou uma casa? Foi, comprei uma casa. Então, aí todo mundo fala, meu, que loucura, e como que você pagou, como que você fez? E aí eu quero contar essa história para vocês. A Cris, ela continuou trabalhando em São Paulo, então foi um período bem difícil, porque a distância que percorria era muito longa, tínhamos que sair daqui e ir até Mariporã, cerca de 5 da manhã, pegava 3 conduções para chegar até o trabalho e voltava 10 da noite. E nesse meio tempo, como meus pais já estavam estabelecidos aqui, eu acabei montando um escritório junto com meu pai na ocasião e fui me preparar para tirar a ordem dos advogados do Brasil, a carteirinha, a famosa carteirinha. Na época, o índice de reprovação era de 80%. Então, eu tinha um desafio gigantesco pela frente, porque eu tinha me formado em 2006. Eu estava indo para 3 anos já de formação, onde eu trabalhava só nessa empresa, no jurídico dessa empresa, mas eu não tinha a necessidade de ingressar na carreira como advogado. E aí, quando eu me vi transformando a minha vida, profissionalmente falando, eu precisei estudar de manhã, de tarde e à noite, fazer com que aquilo virasse uma realidade para a minha vida. Então, eu não admitia uma outra condição, a não ser a de passar no exame da ordem. E foi assim que em 3 meses, eu consegui a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, e isso fez com que eu conseguisse ter um pouquinho mais de paz em relação a essa fase de passar na prova, porque, olha, estudar de manhã, de tarde e à noite é para fritar os neurônios mesmo, porque não é muito fácil, não. Confesso que foi bem desafiador, mas eu estava naquele propósito, então nós tivemos essa oportunidade de comprar esse imóvel financiado, e o valor do aluguel era o mesmo valor da prestação, então nós conseguimos, pela avaliação do imóvel, que é feita pelo engenheiro da instituição bancária, que o valor disponibilizado para financiamento fosse o mesmo do valor do imóvel, o proprietário fez um desconto para aquisição, tudo foi se encaixando, Deus foi cuidando dos detalhes para a gente, né? E aí nós, tanto que estamos estabelecidos no mesmo imóvel até hoje, né? Reformamos, fizemos os nossos gostos aqui e hoje temos essa propriedade que nós entendemos que foi Deus que colocou nas nossas mãos, né? Então nós tivemos assim uma virada realmente que foi espetacular. E aí depois disso os filhos sendo educados em escola particular, que nós conseguimos também com acesso muito mais em conta do que se fosse em São Paulo. E aí fizemos boas amizades, conhecemos pessoas maravilhosas e estamos hoje com a vida do jeito que a gente gosta, vamos colocar assim, né? Como Deus preparou para nós, né? E em 2011 eu tive uma virada de chave que aí eu digo que ela foi aquela virada que faz ligar o carro, sabe? Tem a primeira fase da virada de chave que é só para acender as funções do veículo. E a segunda é a que faz o motor pegar. Essa daí, em 2011, foi a minha virada de chave. Foi quando eu conheci Jesus Cristo. E essa virada, ela me marca até hoje. Então, esse período do deserto ficou muito pequenininho, perto do que Deus tem proporcionado para a minha vida. Que maravilha, nossa, cara, que testemunho bonito e poderoso, né? Porque 80% de taxa de reprovação na OAB é lutar contra fatos, né? Lutar contra fatos e mesmo assim ir para cima, né? Aí você entendeu que tinha que colocar energia na coisa e Sim. estudou manhã, tarde e noite durante 3 meses, foi, né? Isso? 3 meses direto. E assim, não tinha nem como pensar em procrastinar. E nós vamos entrar nesse tema, por isso que esse é só um spoilerzinho do que quando você precisa fazer algo, a procrastinação não tem espaço, né? E foi bem isso. Eu estudava de manhã no cursinho, à tarde eu ia para o escritório, fazia o trabalho que tinha que fazer, já revisando alguns assuntos, algumas matérias pontuais
de direito que eu precisava fortalecer, à noite eu voltava para o cursinho para fazer revisão. Então foram 3 meses, sábado e domingo, em casa, direto, estudando e sem parar, intermediando aí intercalando com o trabalho, né? E foi assim um período que e assim, posso dar uma dica aqui, João? Claro, fica à vontade. Existem algumas técnicas de aprendizagem, algumas técnicas que a gente desenvolve para fazer o nosso estudo ficar melhor. E uma das técnicas que eu utilizei foi justamente aquela técnica onde você, assim que você aprende, você ensina. Ou seja, algum assunto novo que você está descobrindo, quando você pega aquele assunto e repassa aquele assunto como se você estivesse ensinando, esse assunto ele fixa melhor na sua mente. Porque toda vez que você ensina algo, aquilo você libera uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer por estar ensinando faz com que você grave melhor aquele conteúdo. Então eu lembro que quando chegava algumas aulas que eu tinha no cursinho, eu via alguns colegas lá meio perdidos, e eu já tinha domínio sobre aquilo, eu ensinava os colegas de sala. E eles ficavam olhando assim, mas como você sabe? Eu falava, eu estou estudando sobre isso, tal. Então aí eu pegava, criava um esboço daquilo, como se eu fosse fazer uma palestra, por exemplo, e aquilo fazia com que eu fixasse melhor a matéria. E aí eu usava uma segunda técnica, que era o de ouvir, escrever e ler, tudo ao mesmo tempo. Então, na medida que eu estava lendo, assistindo o professor falar, eu estava anotando e ouvindo atentamente, para depois pegar aquele conteúdo, repassar ensinando. Então, eu li o conteúdo como se eu estivesse ensinando para alguém. Falava sozinho mesmo, às vezes colocava um espelho na minha frente e ensinava para mim mesmo. E isso me ajudou demais. Tanto é que em 3 meses, 3 anos parado sem estudar, em 3 meses eu passei numa das provas mais difíceis que a gente tem hoje no Brasil. Uau! Pessoal, vocês que estão aqui, ó, caneta e papel na mão, isso aqui não é só uma entrevista, isso aqui é uma aula. E eu tô anotando aqui, ó. Muito Assim que bom. aprende, você ensina, É isso ouvir, aí. escrever e ler. Tá, gente? Receita de sucesso de um homem de sucesso e um homem que serve a Deus. Não tem como dar errado. Não tem Ah, como dar não. errado. Tá? Pegue seu papel, pegue sua caneta, que ainda dá tempo. E a parte que a gente divulgou aqui da procrastinação tá vindo. Nós vamos pegar insights da vida do Anderson. Ele vai falar sobre o tema procrastinação. Então, tudo isso aqui faz parte do que a gente tem para entregar para vocês hoje, tá? Então, ainda dá tempo de chamar mais pessoas para vir aqui, para ouvir o que o Anderson tem para falar. Porque, ó, tem dica de ouro aqui, tá? Dica de ouro de homem de Deus, homem de sucesso. Vai lá, Anderson, contigo. Vamos lá. E você falou sobre um terceiro ponto, que eu quero fazer uma ponte. Repete para mim aí, por gentileza, João, só para ver se eu estou conectado mesmo com as informações. Ó, o primeiro ponto você já falou, que é os momentos no deserto, né? Do Parte lá deserto. complicada. Depois, o ponto de virada, onde as coisas começaram, né? Virou a chave lá no segundo nível, muito bom. O terceiro é o sopro de Deus. O que seria o sopro de Deus? É onde as coisas andam em mares mais calmos, que as coisas já estão dando certo. Perfeito. Legal. Bom, no decorrer desse processo, quando houve essa virada de chave, né, que em 2011 eu conheci o Senhor e entreguei minha vida a Ele, né? A gente costuma até brincar assim, eu vou aceitar Jesus, né? E eu aceitei Jesus. Mas espera aí, Jesus não está te pedindo um favor, né? A gente que entrega a nossa vida a Ele. Na verdade, deveria ser uma análise inversa, né? Eu costumo brincar assim, não critico quem fala desse jeito, eu sempre falei assim também, mas depois eu fui analisando, falei, poxa, mas espera aí, eu aceitei, mas quando a gente aceita é porque alguém deu pra gente e está fazendo um favor, alguma coisa, não. Deixa eu falar que eu entreguei, né? Eu prefiro dizer que eu entreguei minha vida a Ele, né? E depois dessa virada de chave, né, com Cristo, parece que realmente houve um amadurecimento muito importante na minha vida no que diz respeito ao convívio familiar, à responsabilidade do sacerdote no lar, né? E eu tive essas convicções
muito fortalecidas na minha vida, né? Tive um discipulador, pastor René, ele foi o meu pai na fé, foi através dele que eu conheci a Cristo. Então eu tive esse presente, né, de Deus através dessas pessoas maravilhosas aí que ele colocou na minha vida. Então, dentro dessa virada de chave, quando eu realmente entendi o porquê, qual é o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, foi quando iniciou um processo de refrigério, um processo de descanso, né? E a palavra diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem, ou seja, enquanto descansam nele, né? E aí eu comecei a entender por quê. Porque na advocacia, João, e meus amigos que estão aí acompanhando a live, nós temos um grande desafio, porque nós não sabemos a hora que vai entrar o cliente. Hoje mudou bastante esse cenário. Eu até estou tentando me inserir nele com mais precisão. Mas antigamente a advocacia funcionava somente pela indicação. Tanto é que a própria OAB proíbe o advogado de fazer propaganda. A advocacia é um dos setores, assim, de todas as profissões, tem algumas também que são assim, e você não pode falar assim, olha, meu preço é X, vem aqui, eu te ofereço isso ou aquilo. Eu não posso fazer propaganda, panfletos, não posso fazer. Ô, Então, Anderson, só um ponto. Qual que é a lógica da OAB para proibir isso para vocês? Por exemplo, nos Estados Unidos pode, né? Lá então fora. o Código de Ética e Disciplina da OAB, tanto o Estatuto da OAB, eles são leis muito antigas, né? E o princípio era de não se estabelecer uma concorrência desleal, de não virar uma profissão de barganha, né? Então a ideia era não comercializar a advocacia. Hoje mudou muito o cenário, mas o advogado hoje, o que ele pode fazer? Ele pode fazer conteúdos educativos, educacionais, né? Então, o advogado ele pode, por exemplo, participar de uma live, falar sobre os assuntos que ele atua, ensinando Bom, como as pessoas podem esclarecer algumas dúvidas sobre o direito, mas ele não pode fazer uma propaganda expositiva do que ele faz, quanto ele cobra, né, para que isso não vire um comércio gigantesco, né? Essa era a ideia da OAB. Hoje mudou um pouco o cenário. Hoje os advogados eles podem fazer, inclusive, esses conteúdos educativos, mas pode fazer tráfego pago, por exemplo, né? E aí pode ter um link de acesso para que a pessoa possa acessar o advogado, e aí sim ele vai conversar sobre valores, etc. e tal. Mas então tinha esse desafio no começo da carreira, que era o que me deixava um pouco ansioso, de não saber como que ia ser, né? Você imagina, uma pessoa vinda de São Paulo, sem conhecer ninguém, iniciando a carreira como advogado, montando um escritório e sem uma clientela definida, fixa, né? Eu tinha, sim, um cliente de São Paulo que me manteve ativo aí em alguns processos por 1 ano e meio, mais ou menos, mas logo foi se distanciando porque morando aqui, o cliente lá, então é natural que haja um distanciamento. E aí depois eu fui constituindo a minha clientela exclusivamente aqui na região. E isso demorou um pouco. Então, nesse período, eu tinha essa turbulência emocional. E o que me fez me sustentar, me garantir e descansar em relação a isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me deu esse refrigério. E eu fui fazer um curso chamado Rema, um curso excelente, é um curso de teologia prática, onde eu conheci muito da palavra de Deus ali. Foram 2 anos de curso, foi no ano de 2012. Primeira turma de formação em Atibaia eu participei, a formação foi em 2014, a formatura, aliás. E aí, nisso também a gente aprendendo com a Conferência Nova Identidade que nós fazemos na nossa igreja, que inclusive vai ter agora, fazendo uma propagandinha rápida aqui para quem está aí ouvindo. Conferência Nova Identidade é tremenda, é fantástica. Vai ser nesse final de semana agora, sábado e domingo. Inclusive eu vou trazer um tema, um assunto, falando sobre dons. Se você tiver oportunidade,
entra no link lá da comunidade Alcançar Atibaia e você pode adquirir ainda o seu ingresso, que é uma conferência que muda a vida da gente. E eu fiz quase todas as conferências desde a minha conversão. Então eu fui me alimentando da palavra e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí foi quando eu consegui descansar no Senhor em relação a esse assunto que me trazia muito temor, que era: vai entrar cliente? Não vai? Como que eu faço? Então isso foi me trazendo, a palavra de Deus foi me trazendo esse refrigério. E aí, como eu disse no comecinho da live, a gente vai aprendendo a transformar os impactos em impulsos e ajustando aquilo que precisa. E aí eu consegui ter esse tempo de descanso. Então, a minha vida ela mudou bruscamente, né? Depois que o Senhor entrou na minha vida e fez o que ele tinha que fazer, que é a transformação para um novo homem. Uau! Hoje, só um ponto aqui sobre a CNI, a Conferência Nova Identidade. Sim. Se tiver alguém aqui que não estiver familiarizado com isso, com o que é a Conferência Nova Identidade, uma conferência de 2 dias que tem muitos aprendizados na área bíblica, na parte espiritual. E, Anderson, você pode complementar, se for o caso aqui, mas o que eu quero deixar sobre a CNI? Como nós estamos falando aqui do meu canal do Instagram, você que não conhece, é só mandar um direct para mim, que eu mando as informações, mando o link para você. Foi colocado aqui agora há pouco também o Instagram da comunidade Alcançar, aonde na bio do Instagram tem o link da CNI, tá? Então, você que não conhece, não está familiarizado, tem alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários ou pode me chamar também no direct aqui do meu Instagram, que nós tiramos todas as suas dúvidas, encaminhamos você para a administração do evento ou para as pessoas que podem sanar a sua dúvida se ela for específica, tá? É isso. Muito legal. Eu estou vendo aqui, ó, lendo alguns comentários aqui, o pessoal falando sobre essa história que acaba inspirando, né? Sua esposa, né? Você, João, estão aí há 3 anos, né? Vieram de São Paulo também, não é isso? Isso. E então eu sei o que vocês estão passando eventualmente, né? Alguns sentimentos, algumas emoções, seguramente nós vamos poder compartilhar e um ajudar o outro, porque realmente são desafios. Mas isso tudo a gente sabe que quando nós temos um propósito de vida, ele fica como um segundo plano, né? O propósito de vida a gente coloca ele à frente das coisas e o propósito é cumprir o chamado, né? E o chamado é aquele que Deus estabeleceu para todos nós e nós temos essa convicção. Então, quando a gente está com os olhos fitos, né, no Senhor, direcionados no Senhor, ele vai prover todas as coisas. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. E eu não entendia sobre isso. Então, quando eu comecei a aprender, eu falei assim: bom, se ele diz na palavra dele que, primeiro, aos seus filhos, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Segundo, não vos preocupeis com nada, né? Ele diz que não andeis ansioso por coisa alguma. Então, ele tem vários versículos da palavra de Deus que nos traz uma segurança, né? Até Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu tão bem como os lírios do campo, e os passarinhos que não plantam, não colhem e têm o seu sustento. Então, Deus ele vai infinitamente provando na sua palavra que a nós, que somos a coroa da sua criação, não podemos, de fato, ter esse tipo de preocupação. E se temos como também eliminar esse tipo de situação da nossa vida, né? E isso foi algo que, para mim, fez total sentido. E dentro dessa carreira jurídica solo, né, por assim dizer, foram alguns desafios no comecinho, mas graças a Deus está dando tudo certo. Maravilha, maravilha. Você tocou num assunto aí muito, muito importante, né? Que é a preocupação. E a preocupação leva à ansiedade e vice-versa, elas são irmãs ali. E aonde a maioria da população sofre. E isso puxa outros problemas, e um deles é a procrastinação. Sim. Realmente
quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus e entrega de fato a Ele, né? Uma coisa é dizer que entregou, outra coisa é fazer de fato. Entregar, a gente sente algo que muitas vezes a gente não está acostumado, que é sentir a paz, né? Inclusive, nós crentes nos cumprimentamos muitas vezes, né? Graça e paz, a paz do Senhor e tal. E justamente é essa a paz, quando você consegue entregar espiritualmente o seu coração para Cristo. E eu falo isso porque eu estou vivendo isso hoje. Sim. Mas vamos voltar aqui ao Anderson, a evidência ao Anderson, mas isso é importante ficar Sim. ficar registrado. É o seguinte: o que você não está entregando? O que você está se preocupando ainda? Né? Faz a sua parte, óbvio que a fé sem obras é morta, Sim. mas confia, confia. Né? Há um tempo atrás eu estava perdido num ciclo que eu não conseguia confiar. E muitas vezes a gente fica perdido, a gente fica preso em algemas invisíveis. Né? E só quando você resolve, decide de fato entregar, né, primeiro a sua vida e depois os seus problemas, as suas situações e tudo que está acontecendo com você, não é nada perto do que Deus tem para você. Ah, sim, a palavra diz que os planos de Deus são maiores que os meus, né? E a gente tem que crer nisso realmente. A gente pode fazer planos, mas a resposta vem dele. Então, quando a gente está preparado para ouvir o que Deus tem para nós, a tendência é que a nossa vida ela seja remodelada, porque a gente modela a nossa vida como a gente acha que é. Mas quando Deus pega, foi ele que formou o homem do barro. Então ele fez o que? Uma modelagem do homem. E aí ele, quando a gente vê que a gente está meio quebrado, ele vem e nos remodela. Ele faz com que a gente fique de pé de novo, né? E dentro disso, João, eu acabei, nesse período de paz, de tranquilidade, Deus me deu esse livro, o livro Faça. E por que que ele surgiu como um propósito, né? Porque ali eu reúno muitas experiências que eu tive na minha vida e eu absorvi também experiências acerca de pessoas seculares, inclusive, pessoas que fizeram, deixaram um legado para a humanidade e principalmente muitos assuntos vinculados à própria palavra de Deus, de pessoas heróis da fé, de pessoas que são citadas na palavra de Deus como pessoas de referência, né? E aí, dentro desse propósito, ele me ensinou muitas coisas. E eu tentei reproduzir isso no livro para que a gente pudesse auxiliar tanto aqueles que são da mesma fé, que estão nesse propósito de buscar mais conhecimento de Deus, quanto aqueles que ainda não se achegaram a esse conhecimento, ainda não tiveram esse despertar, como eu não tive naquela época que eu contei, mas que o livro possa ser uma direção também para isso, né? E eu acredito muito que esse livro já tem produzido aí bons frutos na vida de algumas pessoas. E então, o que Deus me deu foi esse presente de poder compartilhar com muita gente, né? E a gente acredita que, como a gente fala, né, um ministério é algo que a gente sabe que é da vontade dele para a nossa vida, então a gente tem que fazer bem feito, fazer com excelência, e eu tento entregar realmente isso de coração mesmo, né? Então, esse período de paz que Deus me proporcionou, ele tem sido, eu posso dizer que até hoje, desde quando eu escrevi o livro, que, salvo engano, eu fiz o lançamento dele em 2022 ou 23, acho que foi 23. Então, nós temos visto que tudo tem contribuído para que a gente dê mais ânimo, mais gás para a nossa vida, pessoas que vêm conversar com a gente a respeito de alguns assuntos, a gente consegue falar, olha, nesse livro aqui você consegue achar uma solução que vai te dar uma direção para a solução definitiva, né? Porque a gente não sabe todas as coisas, mas é um livro que realmente foi inspirado por Deus para que eu pudesse trazer para as pessoas, né? O Elias está colocando aqui, ó, Ó, dia 2 23 do meses. 12. É, Dia 2 do 12 de 23 no lançamento, gente. Legal, hein? é isso. Legal. Tenho certeza que o Elias guarda de coração esse exemplar. Eu tenho o meu, vou falar rapidinho aqui. É poderoso o livro, tá? É um livro
de fácil leitura, você lê ele numa pegada, Sim. e é um livro que te impulsiona para frente. Ele tem algumas partes aqui, deixa eu ver se está fácil. Ele está todo marcado aqui já. Tem umas partes aqui que você pode escrever. Então, eu já E, escrevi aqui, ó. Marque experiência de aprendizagem e faça lembrar que você é capaz. E aí ele traz a reflexão no final dos capítulos e você pode interagir com isso. E depois de um tempo, então, se você lê, você vê a mudança que você teve do que você escreveu, né, algum tempo atrás, e aí tem que pedir outro exemplar lá para o Anderson para escrever de novo. e a Parabéns, ideia Anderson. Esse trabalho aqui é um trabalho excepcional, super profissional, a leitura super fácil, apesar de você ter, né, um intelecto para. Você poderia colocar uma leitura mais difícil, mais bem elaborada, talvez, mais, né, jurídica, talvez, mas você não. Você foi lá e colocou uma linguagem bem simples, bem bacana, fácil de entender. Qualquer pessoa pode ler esse exemplar e é, vai conseguir entender totalmente a mensagem que você passa aqui. Parabéns, o livro é excepcional. a ideia realmente foi essa de trazer uma linguagem mais fácil, mais simples, porque a ideia é ser um facilitador, né? Então, se a gente coloca algo que uma linguagem mais rebuscada, o emprego do vernáculo, né? Alguma coisa assim bem difícil, não vai adiantar, não vai surtir o efeito necessário, né? O efeito exigido. E a ideia de colocar uma reflexão ao final dos capítulos é justamente para que quando você possa anotar aquilo que veio à sua mente, você releia esses comentários frequentemente para poder viver aquilo que você despertou ou que eventualmente você queira chegar. E por esse mesmo motivo, eu entendo que esse é um livro ativacional, né? Isso também é um tema que a gente até estava comentando, palestrante ativacional. Por quê? Porque eu parto de um princípio que Deus, quando nos criou, ele fez nós, imagem e semelhança dele. E por semelhança, a gente entende que ele deu da essência que ele tem. E Deus é um Deus criador. E nós também temos o poder de criação. É só a gente olhar para a humanidade e ver quantos grandes feitos a humanidade realizou. Quantas criações a humanidade fez que servem hoje de base. Até aqui, ó, o celular que a gente está conversando, nós estamos nos comunicando aqui com várias pessoas ao mesmo tempo, e isso é criação humana. Mas por quê? Porque houve uma capacitação vinda da parte de Deus. E essa essência já está dentro de nós, dentro de cada um. E por esse motivo, nós temos o poder criativo. E esse poder criativo faz com que a gente desenvolva, que a gente cresça. Então, a minha função como palestrante, como escritor, dada por Deus, que eu assim entendo, é de ativar a motivação que já existe dentro de cada um. Sabe por quê, João? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, sonhamos, planejamos, já quisemos ter algo, já quisemos ser algo, a gente tem sonhos, e isso pode ser resgatado para um benefício daquela pessoa. E esse resgate é justamente essa ativação. E a ativação, ela vem através de ferramentas, ela vem através da palavra de Deus, ela vem através de momentos de introspecção, ela vem através de momentos de conscientização, e tudo isso eu experimentei, eu passei por esses momentos da minha vida. Por isso que eu quis sintetizar isso num livro, e até vi o pessoal comentando, escreve o Faça Dois, talvez eu faça assim, eu faça assim a segunda edição do livro, porque tem alguns assuntos que eu gostaria de abordar e acrescentar mais algumas informações. Então, quem sabe realmente aí venha eu faça a edição 2, segunda edição, ou até um outro livro, enfim. Mas a gente tem que crer que realmente nós somos seres poderosos. Nós temos a essência do próprio Deus dentro da gente. Então, isso não pode ser ignorado, isso tem que ser ativado. Ativado, uau, nossa, é excepcional. Porque a gente, a gente esquece, né? É uma coisa que
o ser humano, de forma geral, esquece que tem Deus dentro dele, né? Eu gosto da palavra entusiasmo, né? Porque diz Deus dentro, enfim. Mas, e quando você está entusiasmado, você está cheio de energia, né? É, mas é isso, ó. Faça o faça dois, hein? Não procrastine. O povo tá pedindo. Vamos Que lá, vamos legal, que trabalhar. legal. É isso aí, ativado. Ativado. É diferente, né? Motivado e ativado. Muito Sim. bem, muito bem. É. É, tá. Sobre o tema principal, né, que a gente divulgou, procrastinação, que lições que você pode trazer para a gente, práticas assim, para quem está nos assistindo, para quem realmente tem procrastinado, não tem conseguido fazer algumas coisas. Eu sei que hoje em dia se torna talvez um pouco mais complicado do que antigamente pelo excesso de informação que nós temos, excessos de cobrança. Muitos têm, por conta do aumento da tecnologia, a cobrança aumenta em muitas áreas, mas tem pessoas que grande parte ainda da população não trabalha com certas tecnologias, né? Sim. Então, tudo isso gera um estresse, gera uma carga, gera uma emoção negativa até gerada pela frustração. Enfim, fale um pouco disso para nós, Anderson. Claro, claro, vamos lá. Bom, inicialmente, nós precisamos entender que a procrastinação não é uma doença, ela é um comportamento, né? Agora, esse comportamento, se não tratado, Eu posso chamar de hábito? É correto falar que é hábito ou não? é um mau hábito. E Mau hábito. nós vamos entender o porquê que ele é um mau hábito, né? A procrastinação, na verdade, ela não tem nada de bom em si. Embora ela sozinha seja só uma palavra, ela associada às atitudes, ela se torna um potencial ofensivo para a saúde do ser humano. Por quê? Porque a procrastinação, ela te leva a possível quadro de depressão, de ansiedade, até mesmo de um problema clínico de saúde física, porque quando ela se torna crônica, a pessoa ela pode, pelo sedentarismo, inclusive, desenvolver doenças físicas, né? Como baixa de imunidade e tantas outras. Como eu não sou médico, não sou psicólogo, nem psiquiatra, eu não posso adentrar nessa seara, mas eu até deixo a informação por conta de pesquisas científicas que eu fiz, para que se você realmente, quem está nos ouvindo agora, tem já percebido que a sua procrastinação, e não é sua porque você não toma posse, mas vamos colocar que a procrastinação que vem te afetando está impedindo você já de fazer algumas coisas, isso está te ferindo a saúde, seja emocional, seja física, procure um médico, procure realmente um profissional que possa te ajudar, porque isso pode realmente desencadear uma doença, né? Então, a procrastinação, ela é um mal da humanidade. A procrastinação, ela vem como um inimigo do ser humano. E a gente tem que encarar dessa forma, porque a gente não tem o costume de tratar bem o inimigo. Embora a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso inimigo, mas a gente não pode tratar bem, é diferente, né? Amar o inimigo é você não entrar na mesma harmonia, sintonia e você não desejar o mal, você orar para que ele conheça Jesus, para que ele siga a vida dele e você não precisa ter convivência com ele. É assim que funciona. A procrastinação a gente tem que enxergar como inimigo. Por isso que no livro Faça, eu coloco um capítulo dedicado à procrastinação e eu coloco que é o maior inimigo do faça. Ou seja, se você vive em sintonia com a procrastinação, você não vai conseguir evoluir, nem profissionalmente, nem espiritualmente, nem intelectualmente, e muito menos nos relacionamentos conjugais, com filhos, porque você vai sempre dar desculpa. Sabe o que acontece? A pessoa que tem o hábito de procrastinar, ela faz aquilo que não precisa em detrimento daquilo que ela precisa. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma louça cheia na pia para lavar
E aí a gente tem um programa de televisão favorito naquele horário. O que você faz? Você vai para a televisão, a pia aguardando, você sabe na sua mente que você precisa lavar essa louça, porque daqui a pouco você tem um compromisso, precisa sair, tem que deixar a casa organizada, mas você fica ali na televisão porque você não dá importância àquilo que você precisa fazer. Então você faz aquilo que você não precisa, mas que te traz prazer, e deixa de fazer aquilo que você precisa. Qual que é o desafio aqui? O desafio para vencer a procrastinação é você dar importância às tarefas. Esse é o primeiro passo. Quando você dá importância às tarefas, então fica mais difícil você procrastinar, porque aquilo que é importante para você, você faz. Olha um segundo exemplo. Aquela pessoa que trabalha registrada, seletista, ela não tem como procrastinar, porque senão ela é mandada embora. E aí ela deixa de comer, ela vai passar necessidades. E no subconsciente dela, ela sabe disso. Então a pessoa ela vai para o trabalho, ela acorda cedo, ela sai de casa às 7 horas da manhã para estar às 8 no trabalho, ela trabalha o dia inteiro, às vezes ela faz hora extra, ela deixa às vezes até de almoçar, mas ela não deixa de fazer. Se ela faz, ela tem as consequências e nós já sabemos disso. Então, nós não podemos, de forma alguma, levar a procrastinação como um bichinho de estimação para a nossa vida. A procrastinação, ela realmente tem que ser encarada como um inimigo, porque ela quer te atrasar, ela quer fazer com que você não cresça, não evolua. E aí você começa a ter problemas sérios no relacionamento, no casamento, na educação com os filhos. Isso começa a refletir na vida educacional dos filhos, na escola. Então, é um fator que, embora não seja uma doença e deveria ser considerado uma doença, ele estraga realmente as famílias. Para se vencer a procrastinação, nós falamos então desse primeiro ponto, que é da importância. E eu costumo dizer que essa importância, ela tem que ser aquela como de vida ou morte. A gente tem que elevar o nível dessa importância como se fosse algo de vida ou morte. Por quê? Porque aí eu não posso barganhar mais. E normalmente as pessoas falam assim: ah, cara é preguiçoso. Não, às vezes não é preguiçoso. É diferente. O procrastinador, ele pode ser preguiçoso, mas não necessariamente as mesmas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa é super ativa para fazer, mas ele tem algo que ele não gosta e ele prefere deixar para depois. Né? Então, aquelas frases famosas, não deixe para depois o que você pode fazer agora, é uma realidade. Se nós enxergarmos essas frases de efeito como verdadeiras para a nossa vida e a gente der importância àquilo, a gente consegue vencer. E por que eu digo vencendo a procrastinação? Porque, por se tratar de um comportamento, ele pode voltar a qualquer instante. Então, constantemente, nós precisamos estar vigilantes acerca desse comportamento para que a gente não tropece nele eventualmente. Então, a gente vai estar, e aqui eu sei que é duro dizer, mas a gente vai estar a vida inteira vencendo a procrastinação, porque ela a todo instante vai querer se instalar na nossa vida. E pode ser da menor tarefa possível até a maior tarefa possível que você precise desempenhar. Mas a procrastinação, ela é uma realidade. E aí nós temos o contrário dessa procrastinação, que eu também escrevo um capítulo nesse livro, que é tornando-se imparável. E esses imparáveis são pessoas que não deixam a procrastinação dominar. Então, são contrapontos bem distintos, mas que fazem total relação. Se você decide hoje, no seu coração, na sua vida, se tornar uma pessoa imparável, não vai ter espaço para a sua procrastinação. Isso nos leva a ter uma transformação da mentalidade. Ou seja, se antes eu pensava em barganhar, em ficar alisando a procrastinação como um bichinho de estimação, e hoje eu decido não procrastinar mais, primeiro eu vou dar importância a tudo que eu preciso fazer. E aí, para isso, vai uma segunda dica. Estou indo muito rápido aqui, meus queridos? Vão falando aí, comenta aí se está indo rápido demais, eu vou dando uma desacelerada. O João também pode falar aqui. Se É, quiser fazer um comentário pontual. Isso, comentem aqui embaixo, né? Mas da minha parte aqui tá super bacana. Eu tô fazendo uma série de anotações aqui. É,
E realmente é um. Precisa transformar a mente porque a pessoa faz isso e não percebe, Sim. né? Então, continue, tá? Perfeito, tá ótimo. Legal. Então, o que que acontece? A gente põe isso como realmente algo importante que deve ser feito, e aí a gente estabelece um novo padrão para aquela atividade que a gente vai desenvolver. O que que eu recomendo também? Nós podemos e devemos estabelecer metas diárias. E essas metas diárias, elas não podem ser impossíveis de serem realizadas. Por exemplo, se eu tenho um dia de 24 horas, mas eu tenho 12 horas úteis nesse dia, e o que seriam 12 horas úteis? São as horas que efetivamente eu estou disposto a realizar as tarefas do dia. Então eu tenho que estabelecer metas diárias alcançáveis. Esse é um segundo ponto. Quando você estabelece metas inalcançáveis, você se frustra e cai na procrastinação. Então, para que isso não aconteça, a gente estabelece uma meta alcançável e lembrando sempre que na dinâmica do dia surgirão emergências. Então, quando a gente estabelece metas alcançáveis, a gente tem que ter metas espaçadas para que a gente possa, se tiver uma emergência, ainda ter tempo para concluir aquela meta que a gente alcançou. Por quê? Porque a partir do momento que a gente estabelece metas inalcançáveis, muito próximas uma da outra, e a gente não consegue realizar, a gente desperta outros sentimentos e emoções que também são perigosos, como ansiedade, por exemplo. Então, a frustração. Nossa, fiz uma agenda aqui hoje, não fiz nada da agenda, só veio emergências, e eu pus uma meta aqui que ficou longe. E agora? Calma, não se desespere. Eu digo o seguinte: respira bem fundo, restabeleça as suas metas para o dia seguinte de forma mais espaçada e vai continuar a fazer aquilo até você encaixar. É treinamento. Não tem como você vencer a procrastinação do dia para a noite. É um treinamento. A gente começa ajustando os canais até a sintonia ficar perfeita. É assim que funciona. Lembra das televisões antigas, que a gente tinha que ir lá girar o botãozinho até sintonizar o canal? É assim que funciona. Para vencer a procrastinação, nós precisamos estabelecer esses critérios. Primeiramente, o mais importante é estabelecer aquilo como algo importantíssimo para a sua vida. Algo que realmente você fala, olha, isso aqui, se eu não fizer, eu posso morrer. É um sentimento desse que tem que ser gerado em nós para que a gente não barganhe mais com a procrastinação. Um segundo ponto que nós falamos é você estabelecer metas alcançáveis. E aí, essas metas, a gente vai ter alguns padrões. Nós temos metas que são diárias, nós temos metas que elas são de médio prazo e de longo prazo. As diárias são de curto prazo. Então, por exemplo, o que eu vou fazer a partir do momento em que eu abrir os olhos de manhã? Você já tem que ter em mente a sua rotina do dia. E aí você tem outras metas alcançáveis que você estabelece fazendo uma leitura da sua própria vida, se elas são metas de médio ou longo prazo. E aí, com isso, você consegue criar estratégias. Por quê? Porque toda vez que você compreende algo que você precisa, você se submete a um processo. E esse processo te leva ao sucesso. Essa é uma rotina já pré-estabelecida. Toda vez que você define algo para você, você tem que estar ciente que esse algo que você quer alcançar vai te levar a um processo. E esse processo, inevitavelmente, vai te levar ao sucesso. Por quê? Porque você não entra num processo. Perdão, deixa eu tomar mais água. Fica à vontade, fica à vontade. Eu me empolgo de falar e esqueço de beber água. Esse processo, a gente entra para ter sucesso. E a grande verdade é essa: quando você estabelece esses critérios, a sua vida ela fica mais leve, porque você vê que você dá conta de fazer muitas coisas. No próprio livro, eu dou exemplo de algumas pessoas, e uma delas é um desembargador, juiz federal,
lá do Rio de Janeiro, Niterói. Ele também tem formação cristã, é uma pessoa assim muito bacana de até segui-lo, chama William Douglas. Não sei se alguém conhece ou não, eu cito ele no livro. E ele é uma das pessoas que eu tenho como exemplo de imparável. E eu olhava assim para a vida dele e falava assim, como consegue fazer tanta coisa? Veja só, ele é considerado o guru dos concursos públicos. Ele já passou em mais de 20 concursos públicos. Ele ensina a passar em concursos. Ele tem um livro chamado Como Passar em Provas e Concursos. É um livro que tem 300 e poucas páginas. É um livro gigante, mas extremamente importante. Teve um período da minha vida que eu estudei para concurso e eu me apoiei nele para poder entender esse mundo, como funciona. E aí, além disso, ele é presidente de algumas associações. A Educafro, por exemplo, ele é presidente dessa associação. Ele é escritor, ele já escreveu vários livros. Inclusive, tem um livro que eu recomendo, que chama-se As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. É um livro que mostra para a gente que qualquer pessoa, independente da fé que essa pessoa exerça, se praticar essas 25 leis bíblicas, ela vai ter sucesso. Então é algo muito legal, é um livro que é feito pela editora Sextante, e esse livro, ele também fez com que eu entendesse que, olha, princípios, eles são a base de uma vida saudável. Então, quando você segue princípios, você não erra. Isso é muito... E a palavra de Deus, ela tem inúmeros princípios. E a gente, quando segue esses princípios, a gente tem sucesso. Então, esse livro é um livro que eu recomendo. As 25... as 25 leis bíblicas para o sucesso. Qual o nome dele mesmo? É William Douglas. William Douglas. Isso. É uma pessoa muito bacana de se acompanhar. E ele está fazendo live, indo pregar em igrejas e congresso, convenção, e atuando lá como desembargador. Na época ele era juiz federal, hoje ele é desembargador. E quando ele era juiz, a vara, né, do local lá, do tribunal onde ele trabalhava, ganhou prêmio de notoriedade por ser um dos lugares mais organizados e efetivos, que os processos não ficavam parados. Então era alguém que fazia algo com excelência, né? E isso é extremamente inspirador. E quando a gente está vencendo a procrastinação, nós nos tornamos pessoas que fazem com excelência tudo aquilo que a gente se dispõe. Então, fica notório na vida da gente, porque a procrastinação ela perde um espaço muito grande na nossa vida. Quando a gente deixa a procrastinação tomar conta, a gente perde muito tempo na vida da gente. Então, essas pessoas que eu cito no livro, que são pessoas consideradas imparáveis, elas não têm nenhuma comunhão com a procrastinação. Espetacular, espetacular. Você recomenda alguma ferramenta, tipo um planner, uma agenda, alguma coisa nesse sentido, que pode ajudar as pessoas? Existem algumas ferramentas, inclusive, vamos imaginar que nós precisamos fazer uma tarefa que vai demandar praticamente o dia inteiro e nós vamos ter que carregar baldes de 20 litros de qualquer coisa, de uma distância de 10 a 20 metros de um lado para o outro. Você imagina 1000 baldes desse, numa tarefa única de um dia só, quando a gente olha, fala assim, não vou dar conta. A ideia que vem na cabeça, por que vem essa ideia na cabeça? O nosso cérebro, ele foi feito com um objetivo, que é o de preservação do nosso corpo. Se a gente parar para pensar lá nos primórdios da humanidade, os homens, eles eram caçadores. Então, eles caçavam, comiam e iam vivendo a vida assim. Eles não tinham o intelecto desenvolvido, né?
Isso foi acompanhando a evolução do ser humano e aí hoje a gente tem o intelecto bem desenvolvido. Mas na época dos homens das cavernas, etc., não era assim. Então a função do cérebro, ela sempre foi a de preservar o homem, de preservar para que se chegasse um bicho, uma fera, ele tivesse pronto para reagir. Então o nosso cérebro, ele sempre vai tender para essa função de preservação do nosso corpo, para que a gente possa... E aí eu pergunto para vocês, se você puder, escreve aí a resposta. Você prefere sair para trabalhar ou sair para ir para o cinema? Pode falar com sinceridade aí. O que é mais fácil, fazer o que dá prazer ou fazer uma obrigação? Quando aquela obrigação não te dá prazer, né? Então a gente tem alguns viés que faz com que a gente entenda que realmente o nosso cérebro quer preservar o nosso corpo, o nosso organismo, porque se acontecer de chegar o dia mal, a gente tem que estar pronto para reagir, para se defender, para sair daquela situação. E por isso acontecer, e muitas vezes a gente não identificar, aí ó, a resposta é o cinema, eu também preferia ir para o cinema. Mas é por isso que acontece da gente procrastinar, porque às vezes a gente não entende que precisamos desempenhar determinadas tarefas para que o nosso cérebro entenda a função que a gente deu a ele, e nós temos o poder de fazer isso com o nosso cérebro, para que a gente possa viver de uma forma mais plena. Então, dentro dessa tarefa que eu estabeleci, uma técnica que é utilizada é a técnica desenvolvida por Francesco Cirillo na década de 80. Ele desenvolveu uma técnica chamada Pomodoro. Essa técnica, ela consiste em você fracionar o tempo das atividades para que você possa desempenhá-la com mais tranquilidade e menos esforço. Porque se a gente olha para os 1000 barris de 20 litros, a gente vai se assustar e vai falar assim, não vou dar conta. Mas quando você estabelece uma estratégia, você dá conta e aquilo parece que nem aconteceu. Ou seja, a cada 25 minutos de trabalho, você se dá o descanso de 5 minutos. Você realiza 4 vezes essa atividade. Ao final da quarta, é chamada de Pomodoro. Então, você realizou um Pomodoro a cada 4 descansos de 5 minutos, 25 cada um, você realizando a tarefa, um Pomodoro. E a partir desse quarto período, então você descansa um tempo maior. E aí você estabelece 25, 30 minutos. Esse tempo de descanso, ele é necessário para que você possa repor as suas energias vitais, para que você possa refrigerar o seu cérebro, você possa descansar daquela atividade para você retomá-la como se você estivesse iniciando novamente. Então, ao fazer isso, você consegue desempenhar todas as atividades que você mesmo propor para o seu dia de uma forma mais consistente. Eu uso agenda física. Eu gosto da agenda física. Eu tenho até a agenda digital do celular para marcar um compromisso ou outro, mas os afazeres diários eu ponho na minha agenda. Então eu coloco de manhã o que eu preciso fazer, eu já tenho uma rotina pré-estabelecida, que eu treino na academia, eu tenho o meu tempo de devocional com Deus, assim que eu acordo, eu abro os olhos, eu faço o meu devocional, e aí depois eu vou treinar, eu volto, faço o meu café da manhã, vejo algumas coisas do meu interesse pessoal, aí eu vou depois para o escritório, volto ao almoço, às vezes eu vou só na parte da tarde e eu vou desempenhando. Quando tem alguma atividade profissional no período da manhã, eu remanejo o meu planejamento, mas sem deixar de lado o que é essencial para mim, que não tem como eu barganhar, é algo que eu incorporei como parte da minha natureza, que é o meu devocional. Então, sem isso eu não fico, e isso não tem negociação, então é algo que a gente tem que estabelecer. E aí, durante o dia, eu vou estabelecendo essas rotinas. Se eu tenho uma atividade muito longa, por exemplo, eu tenho que fazer uma petição inicial, eu tenho que digitalizar uma série de documentos, eu preciso conversar com o cliente durante o dia para entender alguns assuntos, no momento em que estou preparando, eu fraciono isso em períodos. Então eu vou falar, olha, hoje
eu vou fazer a digitalização dos documentos, porque eu já leio os documentos que eu preciso, eu vejo quais eu vou utilizar, eu faço todo o preparo desse documento para utilizar no processo, e aí depois eu vou, sabendo desses documentos, lembrando da história que o cliente me passou e que eu anotei, que eu fiz toda a projeção, aí eu vou preparar a petição inicial para dar entrada no fórum. Aí no outro dia, com a cabeça mais fresca, já lembrando daquilo que eu vi no dia anterior, daquilo que eu conversei com o meu cliente, eu vou preparar a petição inicial. Eu não faço de uma vez só. Eu faço, releio o que eu fiz, ajusto. Então, eu estabeleci essas rotinas, baseando-se na técnica Pomodoro. Essa técnica é utilizada para aprovação em concursos públicos, para você realizar uma prova, para você fazer um estudo de longo prazo, para você fazer um trabalho científico, para você fazer uma rotina de trabalho braçal. Então, você tem várias situações das quais você consegue estabelecer essa técnica Pomodoro, para você poder desempenhar suas atividades, suas tarefas, sem procrastinar. Nossa, que, que aula. É, para você que entrou depois, para você que entrou agora há pouco, nós estamos aqui falando de procrastinação, como vencer a procrastinação. O Anderson falou um pouquinho da sua história e a gente vai continuar aqui com a fala do Anderson. Né? Estamos chegando aí próximo do final da nossa live, tá? Nós vamos falar também sobre o evento Mentalidade Experience e sobre o que já foi falado aqui da procrastinação. A Pomodoro é uma das ferramentas, se não a mais eficaz, né, contra a procrastinação. E tudo que você colocou aqui, né, em passos, né, até anotei aqui, elevar o nível de importância, né, da sua tarefa, depois metas diárias alcançáveis, depois as metas de curto, médio e longo prazo que você precisa ter, e aí essa última rimou, processo para ter sucesso. E depois a técnica Pomodoro, que você também comentou com a gente. Né? Vamos concluir essa parte da procrastinação para que a gente possa falar do nosso evento, Anderson? Perfeito. Só deixar uma dica aí, a dica final. Lá no meu Instagram, eu tenho um link na minha bio, onde você pode adquirir o e-book desse livro Faça. E junto com esse e-book, eu disponibilizei um brinde, que é um conteúdo justamente ensinando a técnica Pomodoro. E lá você consegue ter um acesso a um temporizador para você cronometrar eventualmente a atividade. Então, o que eu recomendo? Existem temporizadores também para a técnica Pomodoro na internet, isso é bem tranquilo, você pode acessar a internet aí e colocar temporizador, técnica Pomodoro, você vai achar vários. Mas o que seria interessante? Você começar a fazer testes. Deixa eu pegar uma tarefa que é mais longa e deixa eu fazer essa técnica para ver como que funciona. E aí você vai ajustando essa técnica para você. Por exemplo, se a atividade que você se propõe a fazer, ela não é muito longa, muito extensa, então você não precisa fazer, de repente, um intervalo de meia hora, você pode fazer de menos tempo. Ou você vai fazer 2 períodos ao invés de 4 períodos para ter um pomodoro. Então você vai ajustando dentro daquela atividade que você precisa fazer e ajuda muito. Mas o principal realmente é o que nós falamos no começo, é você estabelecer um critério de importância para a atividade que você precisa desempenhar e você também ter esse planejamento, essa organização diária, isso vai ajudar muito. Então, eu creio que se alguém aqui está procrastinando, não estará mais. Maravilha, maravilha. Gente, procrastinação é um assunto sério, né? Como eu disse aqui no começo, é raro alguém, né? Talvez, talvez não sabemos se existe um ser humano que não procrastine ou nunca procrastinou, não é verdade? Mas Sim. o que fica com a fala do Anderson aqui é que não precisa ser pesado. Na verdade, não tem que ser pesado. Por maior que seja a sua tarefa, quando você olha, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho facilidade de ver o todo e tenho dificuldade de ver o detalhe, né?
Então, quando eu vejo um trabalho em si, eu acabo vendo todo, e o que o meu cérebro, qual o pensamento que vem? É muita coisa. Será que eu vou conseguir? Quer dizer, você já começa a duvidar da sua própria capacidade. Sim, Né? E sim. aí entra em outras coisas, crença de capacidade, e isso, quando você não enfrenta isso, ou faz da maneira errada e não consegue, aí a sensação que o Anderson já falou aqui, frustração. Frustração também te, te detona, né? O seu emocional, né, Anderson? Sem dúvida. A frustração é muito perigosa, né? Porque o que acontece, né? Existem algumas pessoas que até elas comentam que o sucesso ele está no fracasso. Aí você fica pensando, mas peraí, como assim o sucesso está no fracasso, né? O que algumas pessoas querem dizer é que quando você fracassa, você tem mais uma oportunidade de alcançar o sucesso. Quando você não desiste, então você está mais próximo do sucesso, né? E eu cito também no livro um exemplo que Thomas Edison, ele teve que experimentar 1000 formas de como não se fazer uma lâmpada até ele descobrir como fazer. Então, é um exemplo de que o fracasso ele não é para te derrubar, né? O fracasso é para te levar mais próximo ao sucesso. Só que quando você tem um sentimento de frustração, você absorve o fracasso como sendo algo de incapacidade sua. E aí você acaba desistindo. Por isso que muita gente não consegue colocar os sonhos em prática, colocar as vontades, os desejos, os planejamentos em prática, porque pensam no fracasso como uma condição final, e não é. O fracasso ele deve ser algo que você precisa saber lidar para que você ultrapasse ele, transformando o impacto do fracasso em impulso para o sucesso. Essa é a grande verdade. Uau, essa é a frase da noite, hein? Transforme o Impacto e impulso, né? impacto em impulso. Muito bem. Anderson Fernandes é um dos palestrantes da nossa, eu ia falar conferência, ó, do evento chamado Mentalidade Experience, dia 21/6, dia 21 de junho, próximo mês, né? Tem um mês e alguns dias aqui ainda de intervalo, para que você participe com a gente lá em Bom Jesus dos Perdões, cidade vizinha aqui de Atibaia, interior de São Paulo. Se você é de São Paulo, capital, ou de outros lugares, é só consultar a gente aqui também. E o link para a inscrição está aqui na bio do meu Instagram, tá? Mas você pode também, tem outros palestrantes aí divulgando o evento. Qual a sua expectativa, Anderson, para o evento Mentalidade Experience? Olha, esse evento eu não quero ser prepotente, mas eu acredito que vai ser um dos maiores eventos realizados aqui na região de Atibaia, sobre mentalidade, né? Porque, veja bem, tudo começa na mente da gente, tudo. Então, para que você tenha algumas experiências salutares, experiências boas na sua vida, é necessário que a sua mentalidade esteja preparada para isso. Então, eu estou com grande expectativa. Eu creio que esse conteúdo, esse grupo de palestrantes aí, você, Priscila, Paulo, vão trazer informações imprescindíveis para que cada pessoa que ali esteja saia realmente com a mentalidade transformada. E a gente sabe que é possível porque eu experimentei essa transformação e experimento todos os dias. Eu costumo dizer que eu não aceito continuar o meu dia sem ter uma experiência nova. Inclusive, eu cito no meu livro que nós estamos aprendendo a todo instante. Do dia que a gente nasce até o dia que nós fecharmos os olhos definitivamente, nós estaremos aprendendo algo. Então, a gente tem que aprender a reconhecer aquilo que nos faz bem. E esse evento, eu acredito que é um divisor de águas. Então, eu estou colocando realmente grande expectativa nisso, porque eu sei que virão muitas informações que nós vamos poder absorver
e levar para a nossa vida para sempre. É essa a expectativa que eu tô, João. Maravilha. Nós sabemos que a mudança de mentalidade é uma mudança que ela precisa, para você trabalhar essa mudança, você precisa viver experiência. Não é só o nosso cérebro em si, nosso neocórtex, né, o nosso racional que precisa entender. Por que você e eu, muitas vezes, entendemos muitas coisas, mas na hora de colocar em prática a gente não faz? Ou na hora de colocar em prática, você ou eu travamos em algum aspecto. Então, fica esse raciocínio para você trabalhar aí essa noite, para você tentar responder para você mesmo. Porque os neurônios não estão só no nosso cérebro, estão também no nosso organismo, os hábitos estão ligados, né, na carne, a emoção está na carne, né? Paulo Negrão comentou outro dia, eu lembrei. A nossa emoção, ela está na nossa carne. Então, como que a gente muda hábito? Como que a gente muda a nossa mentalidade, o nosso comportamento? Né, com experiências. Por isso, mentalidade experience. Nós queremos proporcionar para você com esse evento uma vivência, uma experiência, algo que você não vá se esquecer. E dessa forma, você vai conseguir mudar o que você precisa mudar. Né? E mesmo que você me diga, João, não preciso mudar nada, vá. Porque você vai ter esclarecimento sobre você mesmo, você vai conseguir olhar para o seu íntimo e perceber muita coisa aí que está te travando hoje e muitas vezes você nem percebe. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu tenho afirmado algumas questões sobre essa possibilidade de nós termos essa ferramenta de transformação e a transformação da mente, né, eu costumo dizer que ela é diferente de uma mudança, simplesmente. Porque a mudança ela pode ser repentina, a mudança ela pode ser temporária. Eu posso mudar de casa, voltar para a casa que eu estava, mas a transformação ela mexe na essência, ela mexe na cultura. A transformação faz com que aquilo que era não seja mais, ela se transforme. Quando a gente pega o exemplo, por exemplo, aí da lagarta que se transforma em borboleta. Uma borboleta nunca mais voltará a ser lagarta. Essa é uma realidade. E quando nós nos expomos a transformar a nossa mentalidade, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a forma como a gente enxerga as pessoas, a gente se dispõe a realmente ter uma transformação definitiva. E esse evento, ele vai trazer realmente um viés para que você tenha as ferramentas necessárias para poder buscar essa transformação. Sabe aquela área que na tua vida não está fluindo bem, aquelas mesmices que acontecem cotidianamente, você já está cansado? É através da transformação da mente que você muda esses aspectos da sua vida. É se desafiando ao novo, é conhecendo estratégias que a tua mentalidade nova poderá te proporcionar. Então, eu tenho muita convicção sobre isso, e eu escrevi sobre esse assunto no livro, quando eu ensino sobre os tipos de aprendizagem. Olha só que interessante. Nós vivemos fases na vida. A nossa vida é feita de fases, de etapas, né? Logo no começo da live, eu contei algumas partes da minha história e você pode ver que eu vivi várias fases da minha vida e estou vivendo uma nova fase também agora. Mas a gente entende o seguinte, que quando nós aprendemos por necessidade, é por estado de sobrevivência. Então, ou eu aprendo, ou eu vou fracassar, ou eu vou sucumbir, ou eu vou passar necessidades. Então eu preciso aprender para poder sobreviver. É o exemplo clássico do náufrago sobrevivente, aquela pessoa que caiu do barco, foi parar numa ilha deserta, ou ela aprende a buscar alimento, a buscar água potável, ou ela vai realmente morrer ali naquela ilha e pode ser que ela não seja salva, né? Agora, nós temos também a possibilidade de aprender por influência. E essa influência é uma influência que não necessariamente a pessoa está te influenciando, mas você analisa
os frutos daquilo que você está vendo, e aquela influência exerce de forma positiva um aprendizado para você. Então você aprende por influência de algo ou alguém. E um terceiro aspecto, que é o cenário ideal, é quando você aprende por vocação. Quando você fala assim, é isso que eu quero fazer, então eu vou aprender porque eu gosto disso. E aí a gente consegue identificar que fase da vida nós estamos, e essa fase da vida a gente decide mudar ou não. E aí a mudança ela vem de fase, porque ela pode voltar para a fase anterior, mas a transformação ela é definitiva, porque a partir do momento em que você experimenta um aprendizado, por exemplo, por vocação, a tendência é que a tua mentalidade seja transformada. Então, aquilo para ser voltar atrás é muito difícil. Aliás, é impossível. A partir do momento que você entende que você, por exemplo, dizendo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, não tem como voltar a ser o que era antes. Maravilha! Uau, uau! Por isso que nós dizemos aqui, mentalidade experience, você nunca mais será o mesmo. Exatamente. Transformação, você vai viver algo lá que você nunca mais será a mesma pessoa. Vai sair com a mentalidade transformada. Ah, a joia é mágica, vai para você entender. É isso aí. Anderson, eu queria. Vamos chegar aqui a nossa. Quase 2 horas aqui, nós estamos ao vivo. Olha só que maravilha. Temos aqui 14 pessoas ao vivo com a gente. Eu quero agradecer a todos que estão até aqui. E eu informo aqui que o Anderson vai voltar ainda antes do evento com a gente, tá? O Anderson Com é um dos certeza. palestrantes, ele está aqui na organização, ele está sempre com a gente, né? Nós, na verdade, estamos juntos aqui, né, Anderson? Sim, com E certeza. junto com o Paulo Negrão, tem a Priscila Negrão, que é palestrante também. Todos eles vão estar aqui também em lives com a gente, e outros convidados especiais também. Anderson, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para as pessoas que nos assistem, para quem vai ver gravado, né, essa live. Legal. Bom, antes da gente finalizar, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que Ele tem proporcionado na minha vida, na vida da minha família, e por ter me possibilitado conhecer pessoas tão boas aí como você, João, o Paulo Negrão, a Priscila, a comunidade Alcançar, né? São pessoas que realmente moram no meu coração e eu tenho que agradecer de coração aberto realmente a isso. E muito obrigado, obrigado por acolher esse jovem aqui de barba branca que está falando com vocês, porque eu sei que realmente todos têm o seu tempo, têm os seus afazeres, então você que perseverou até agora aí, muito obrigado. E aqueles que entraram e não puderam ficar, também agradeço. O seu tempo é precioso, eu valorizo isso. Por isso eu tentei aqui entregar o melhor que eu pude e quero entregar mais. Então vá no evento, não perca esse evento que vai ser realmente fantástico. Nós vamos falar de assuntos muito importantes para a tua vida, porque já fizeram diferença nas nossas vidas, né? E como uma última consideração, eu quero deixar uma frase que muitas pessoas elas se questionam, perguntando-se qual é a medida do amor? Até aonde devemos amar? Por que devemos amar? E eu costumo dizer para as pessoas que a medida do amor é amar sem medida. A, a maior prova dessa declaração é o amor de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue naquela cruz para salvar-nos do pecado. Então eu queria deixar essa reflexão, essa consideração final, que nada disso estaria acontecendo se não fosse por amor. Então, que nós possamos amar sem medida, que nós possamos ser fonte de amor para aquele que está nos olhando, que está nos observando, que está dependendo de nós, que a gente tenha misericórdia, que a gente tenha realmente o amor de Cristo em nossos corações. Uau! Nossa, sem palavras. Você terminou com chave de ouro.
Gratidão mesmo no coração, Anderson, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, Eu que é, agradeço. pela sua entrega, meu amigo. Então, não só aqui nessa live ao vivo, como o que a gente tem vivido aí nos últimos dias na questão do evento e tudo mais. Anderson, muito solícito, muito amigo, muito generoso, prestativo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E na quinta-feira, ainda desta semana, depois de amanhã, nós teremos aqui conosco o Paulo Negrão, mais um organizador aqui do evento, Mentalidade Experience, com a gente, tá? Então, eu convido você que está aqui, volte na quinta-feira, dia 15, às 18 horas, tá? Não é às 20, que nem hoje, é às 18 horas. Todas as terças às 20 e todas as quintas às 18 horas. Tá legal? E talvez a gente faça alguma live ainda surpresa nesse interim, talvez no sábado, nós vamos divulgar. Siga-me aqui no Instagram, siga também ao Anderson S. Fernandes, é isso? Isso mesmo, Anderson, exatamente. Anderson S. Fernandes. O Paulo Negrão colocou aqui o link de inscrição do Mentalidade Experience alguns minutos atrás. Eu fixei aqui o link. Também dá uma olhada lá, dá uma olhada na página lá, o evento, o que diz lá sobre o evento para você. O ingresso é simbólico, gente, é simbólico. Então, valor muito popular para que você possa ir, para que você possa desfrutar desse momento e começar uma jornada aí para mudar a sua mente, mudar a sua mentalidade. Deus quer que você evolua. Então, ele coloca essas oportunidades na sua frente para que você possa ir e desfrutar. Tá bom? Gente, muito obrigado por tudo. Nós estamos aqui há quase 2 horas, então vamos deixar vocês descansarem. Na quinta-feira estarei de volta às 18 horas, tá? Até mais, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau.